continuidade ao julgamento, chamar a acusação para dar continuidade. 10 minutos. Uma palavra para a acusação. Boa noite a todos, autoridades aqui presentes, colegas e júri. O trabalho de vocês essa noite é um trabalho singular e eu espero que vocês tomem a melhor decisão diante de tudo que for apresentado. Eu gostaria muito de agradecer a defesa, porque eles disseram que o crime dele é amar. O crime de Alexandre Nardoni é amar, com certeza. Amou tanto a sua companheira que após a companheira ter asfixiado aquela criança, Isabela Nardoni, ela falou, ela simula a projeção, simula um salto para fora do apartamento. Como que vamos fazer isso? Como é que vai poder fazer isso? Tal? Corta, tanto é que temos objetos, faca, a tesoura, e aí, inclusive eu trouxe o mesmo material da tela, juntamente com a tesoura. Excelência, eu peço para que alguém do jurado, alguém da própria Ministério Público pode. Tenta fazer um corte aqui nessa forma somente. Isso aqui é um adulto cortando. Fosse uma criança de 5 anos de idade, que a mãozinha dela nem cabe aqui dentro. Para quem entende um pouco de pedagogia, de escola, sabe que as crianças com 5 anos, inclusive, elas estudavam. Não tem coordenação motora para isso. E o mais engraçado, né? Corta, guarda isso lá na cozinha, volta e pula. Tá difícil de acreditar nessa parte. Mas se tiver uma terceira pessoa lá na cena do crime, a terceira adulto que cometeu esse crime, como que isso pode acontecer? E se o casal não estava lá em cima, exatamente às 23 horas, 49 minutos, 59 segundos, um morador ligou para o corpo de bombeiro falando que alguém tinha caído do prédio. Exatamente 23 horas, 50 minutos e 36 segundos, Ana Carolina Jatobá realiza uma ligação do telefone fixo de lá de cima. 37 segundos de diferença de uma coisa para outra. Todos eles estavam lá em cima. Hoje nós temos a materialidade, que foi a morte, e nós temos os autores da morte. Este lançou o corpo fora por amor, não a criança, por amor a ela, por amor a Ana Carolina Jatobá. Eu vou pedir licença para falar um ditado popular que a gente aprendeu no interior e se concretizou aqui. O boi só berra pela vaca, não berra pelo bezerro. Talvez vocês podem estar falando, nossa, comparando seres humanos com animais, eu não consigo olhar para esses dois e entender como os seres humanos. Por isso que eu fiz essa analogia. E talvez vocês podem estar me perguntando, por que eu estou com essa medalha? Essa medalha dos Jogos Internos da escola Cantinho Feliz, que Isabela Nardoni estudava. Ela poderia ter um futuro brilhante se os próprios pais, e apesar de ser madrasta, ela também ocupa uma função importante da educação dessa criança. E aí a minha pergunta é, uma menina cheia de vida, praticava esporte, estudava, muito inteligente, os colegas sentem muita falta dela até hoje, fazem homenagens para ela o tempo inteiro. E quem deveria proteger, tira essa criança desse cenário, que ela não existe mais, ela está morta, enterrada, e eliminou o futuro dela. Será que o pai achou que porque ele colocou ela no mundo, poderia tirá-la? Será que ele pensou que seria Deus? E eu coloco os dois na mesma condição. Os dois praticaram o crime, os dois foram os autores.
concurso de pessoas aqui. Só separaram os papéis, mas cometeram um crime da mesma forma. Inclusive, o artigo 1º da Lei 8.072 de 1990 diz que se respondem por mandantes ou executores quem podendo evitar, se omite, é crime hediondo. Então não é só o artigo 121, não foi só, como se a gente pudesse falar só, né, de um homicídio. Não foi somente isso. Foi um crime hediondo, porque os dois, pai e mesmo a companheira, sendo aqui fala-se até de parente de 3º grau, mas não sei se vocês sabem, a madrasta, ela ocupa o vínculo de parentesco como se fosse da mãe, então é de 1º grau. Era quem deveria evitar. Foi lá e praticou. Por esganadura, matei a menina, não matei, pela asfixia ela ficou desacordada, e aí realmente falou vou usar as palavras da defesa, falou para o fantoche lançar o corpo fora, e ele foi lá e lançou. Ela estava viva ainda, e caiu ao chão e veio a óbito por politraumatismos, né, de várias coisas. Outra coisa também, não foi por luminol que identificou as pegadas lá em cima da cama do Alexandre, não. Foi uma marca de sapato, solado, que suja, né, e tudo mais. Foram testados mais de 40 pares de calçados que ele tinha. E evidenciou, se não existia ninguém alheio àquela família ali em cima, era exatamente o calçado dele. Ele subiu, ele se projetou na tela, justamente como a defesa disse, a tela suja, fez a marca na camiseta, quando ele foi lançar a sua própria filha lá embaixo. Diante de tudo que vocês ouviram, pesem, coloquem na balança e identifiquem qual é a melhor decisão para que a justiça se cumpra. O direito não é o que deve vencer a justiça. E a justiça ela é pautada na lei. E diante de todas essas evidências, nós, como Ministério Público, apresentamos aqui diante de todos a materialidade. Sim, houve a morte. A autoria. Sim, são os dois. E eu não entendo até agora por que a defesa só está tentando defender um. Não sei se ele pagou mais, o honorário maior, não sei o que está acontecendo, a não ser que venha uma defesa agora. Porque até então, nós estamos diante de 2 réus que estão sendo condenados e eles estão entregando na cabeça de uma. Qual é a intenção? Não sabemos. Porém, foi tirada a vida de uma criança que tinha um futuro brilhante. Acreditamos que ela seria uma campeã. Esporte? Não sei, mas uma campeã na vida. Mas que seus próprios pais e responsáveis tiraram a vida dela. Obrigado. Convido a defesa para a apresentação da 10 minutos. Uma palavra. Boa noite a todos. Eu disse o Senhor, eu vou apreciar os príncipes, os promotores, fiscais da lei representando a polícia pública, senhores jurados e caros colegas de defesa. Hoje, senhores jurados, foi dado aos senhores uma árdua tarefa. Hoje pesa sobre o ombro de vocês, eu acho que uma das tarefas mais difíceis que é dada no ser humano, que é a tarefa de julgar. E sabemos que o nosso livro a livro, o livro da Bíblia diz que não julgueis para que não sejais julgados, porque da maneira que julgar será julgado, da maneira que medir será medido.
Então cabe a vocês e pesa sobre o ombro de vocês a árdua tarefa de julgar com imparcialidade, de julgar numa balança da equidade. Sabemos que hoje o Ministério Público veio aqui e fantasiou muitas coisas a respeito do fato do ocorrido ali naquele dia. Mas nós vamos sair agora do tecnicismo do direito e vamos tentar entender o que realmente aconteceu ali naquele dia do fato com a pequena Isabela. A minha cliente está sendo pré-condenada e julgada por ser madrasta. Já foi atribuído a ela, aqui, uma obrigação, ou seja, estendeu a ela uma obrigação de genitora, que isso não cabe só a ela, cabe também ao pai, cabe também a mim, a qualquer um defender uma criança. Mas o fato é que ela está sendo pré-condenada pelo fato dela estar ocupando o lugar de madrasta. O que eu quero dizer para vocês aqui hoje é que nos autos do processo não há nenhum histórico de violência por parte da minha cliente para com a pequena Isabela. Em nenhum momento, quem leu os autos do processo sabe que lá em nenhum momento diz que essa mulher ela praticou qualquer ato de violência contra a pequena Isabela antes de tudo isso acontecer. Ao contrário do Ministério Público, parece que não leu o processo e que afirmou aqui que ela é uma pessoa terrivelmente explosiva. Eu posso lhe dizer que lá no processo, nos autos do processo, o que diz a mãe da Isabela é que o Alexandre é um barril de pólvora, é um homem totalmente descontrolado, emocionalmente e psicologicamente. O que eu quero dizer para vocês aqui hoje, senhores jurados, é que a partir do momento que os senhores se reuniram para poder votar, não atente só para as palavras persuasivas do Ministério Público, não. Atente para os fatos em concreto. Porque assim, os senhores vão poder hoje chegar na casa de cada um de vocês e deitar no travesseiro e dormir com a consciência tranquila. Um dos representantes do Ministério Público falou que hoje sairia daqui vitoriosos. Eu não estou vendo vitória. Aqui não é um jogo do perde-ganha, que um sai vitorioso, o outro perdedor. Não. Aqui nós estamos diante de um fato, diante de um crime que sabemos que aconteceu, mas temos que saber também a dinâmica e quem cometeu esse crime e por que esse crime foi cometido. O Estado aqui, ele tem o poder de tutelar o bem que é a vida da
da Isabela, mas se fôssemos analisar em um outro ângulo, essa situação não acabaria aqui. Por que que esse pai teria motivo para matar uma criança de 5 anos? Por qual motivo ele faria isso? Já foi falado aqui pelo ilustríssimo representante do Ministério Público que o instinto paterno é proteger. Ainda que a sua esposa quisesse fazer mal a Isabela, a obrigação dele como pai era proteger a criança. Então, ao contrário do que o promotor falou, que aqui é um concurso de pessoas, aqui não há concurso de pessoas. Esse homem, ele agiu de maneira individual, pensada, porque veio de um casamento conturbado com a mãe da pequena Isabela. E há nos autos do processo testemunhas que diz das discussões e das brigas entre ele e a sua esposa atual, onde diz que ele é totalmente explosivo. O que não nos resta dúvida que este homem foi quem praticou este homicídio contra a pequena Isabela. Porque a sua esposa não teria nenhum motivo, ela não tem nenhum vínculo com a mãe da criança, ela não tem nenhum vínculo com a família da criança, então ela não teria nenhum motivo para poder fazer mal a essa criança, porque também ela é mãe de 2 crianças. Agora o pai, por algum motivo que ainda não foi revelado, ele traçou esse plano para poder tirar a vida da pequena Isabela. Não sei, quem sabe para poder se vingar da própria mãe, quem sabe foi porque o relacionamento ficou mal acabado e ele, por algum motivo, ele queria atingir a mãe da pequena Isabela. Ou seja, o que hoje nós estamos aqui tentando entender é por que ele, como pai, não protegeu essa criança. Porque ele, como pai, sabia de tudo o que estava acontecendo e ele não fez absolutamente nada para poder proteger essa criança. Vamos chamar para vamos dar início à tréplica. Faltou mais um. Perdão. Pode ir, a defesa. 10 minutos. Boa noite, meritíssimos. Boa noite, promotores, jurados. Então, como já foi falado pelo meu colega, estamos aqui hoje para julgar uma morte, não para matar mais 2 pessoas, encarcerá-las, sem ter certeza que elas cometeram esse crime. Cometer outro crime para julgar um crime não resolve nada. Se vocês julgarem a nossa cliente como culpada com base em suposições, não é nem razoável, porque as perícias não dá para julgar certeza quem são, quem fez as coisas. Muitas coisas argumentadas pela promotoria aqui, eles mesmos se complicam. Fala que ela quebrou a costela, o baço, na verdade ela teve uma pequena trinca que a própria perito falou que essa trinca ela pode ter caído da própria altura. Não precisava dela ter feito força. O outro fala que chegou aqui, fez esse levantamento já emocionado. Aqui nós não estamos trabalhando com emoções, aqui nós estamos trabalhando com vida, decidindo vida das pessoas. Se você for julgar com emoção, você vai para a igreja.
lá você trabalha. Então, eles estão julgando eles certo pelo duvidoso. Então, o esposo dela também fala-se que tinha uma terceira pessoa na cena do crime. Essa terceira pessoa nunca foi encontrada, nem para falar que sim e nem para falar que não. Teve um policial que, após saber que ele havia estuprado uma criança, suicidou-se, saiu da cena. Não tem como interrogá-lo, saber se esses policiais peritos, que estão fazendo de tudo para condená-los, inclusive a minha cliente, se esses peritos, por que eles não acharam uma câmera que consegue comprovar, inclusive eles estacionaram no estacionamento há 12 minutos, que a minha cliente relata que ao chegar no estacionamento ela permaneceu no local e não subiu. Quem subiu foi só o Alexandre. Se aconteceu alguma coisa lá em cima, algum crime que veio gerar a morte da criança, a minha cliente não entra hora nenhuma na cena do crime. Eles colocam a minha cliente por tabela, apenas por ser madrasta, como foi falado aqui, a madrasta. A madrasta não quer dizer, inclusive, momentos antes, quando eles saíram do hospital, a minha cliente estava segurando a criança pelas mãos. A minha cliente estava segurando a criança pelas mãos, como o próprio circuito interno do supermercado mostra. A minha cliente não tinha maldade com a criança. A minha cliente protegia, inclusive estava ela com as 3 crianças, uma no braço, segurando na mão da outra, e a outra criança segurando na mão, ela carregando os 3. Então, a minha cliente não tem como ter feito mal. A única coisa que entra nessa cena aí que aconteceu, os peritos falam que não tinha como uma pessoa dentro do carro machucar uma outra pessoa. Como não tem, eu viro a mão de para trás, bato na cabeça da criança, ela bate a cabeça no carro, cortou. Como não tem como afirmar uma coisa dessa? Fantasiam situações, fantasiam, isso é pura fantasia. Posso só virar a mão para trás, parou, bateu, a criança bateu a cabeça no carro, cortou. E aí? Agora ela é culpada? Ela é culpada porque quem fez isso foi o próprio pai, que fez isso com ela no carro. Aí, por isso que ele subiu com ela primeiro, eu fiquei com as 2 crianças. Ela permaneceu no carro com as 2 crianças, esperando o pai voltar. Agora, o desfecho daí para cima, não podemos impor a nossa Ana Carolina a imposição da morte da criança. Ah, a criança morreu. Morreu. É trágico? É trágico. Concordo com vocês. Queremos justiça? Queremos. Mas queremos justiça, não vingança. Vingança é diferente de justiça. Vingar a morte de uma criança condenando outra pessoa inocente, isso não é justiça, isso é vingança. Então, vamos julgar com base em fatos. Qual é o fato que relaciona a minha cliente nesse fato? Nenhum. O único é uma unha que fala que é dela. Como? Que eles têm como acertar que essa unha é dela. Pegou a unha dela, fez perícia, se tinha carne dela dentro da unha. Eu não vi a promotoria que os peritos falam isso hora nenhuma. Relativizar as coisas é muito fácil. É muito fácil chegar aqui e relativizar. Agora quero ter prova. Tinha? Não tinha. Ninguém apresentou prova nenhuma que ela cortou. Se ela cortou a criança com a unha, tinha que ter alguma coisa dentro da unha dela. Hora nenhuma foi relatado isso nos autos. Então, isso é temeroso. Eu peço que absolva minha cliente e o Alexandre, ele que responda pelas partes dele. Mas a minha cliente não tem como entrar nessa cena desse crime. Ela não tem como ser condenada nessa situação. Porque não tem uma denúncia de agressão dela da criança anteriormente, nunca teve. Ao contrário, ela cuidava da criança, tanto que nós temos a imagem do supermercado mostrando que ela estava com as 3 crianças, carregando as 3 crianças. Não tem. E o pai, o Alexandre, já veio de um casamento conturbado. Todos sabem que é uma pessoa agressiva, que inclusive agredia ela,
e já tinha um casamento conturbado, então não tem como falar que ela, se houve um fato, houve fora da presença dela. Nem cúmplice desse fato ela pode ser considerada. Quando ela voltou, quando ele subiu, se passaram, se vocês observarem, passaram 12 minutos. Ele subiu, pode ter, ela estava chorando, que tinha feito o corte na cabeça, ele colocou a fralda, subiu para levar ela lá em cima do apartamento e voltar para ajudar a trazer as outras duas crianças que estavam dormindo. Eu permaneci, ela permaneceu no carro com as crianças. Agora, o que aconteceu, que a perícia está mostrando, que os promotores estão fantasiando, eles eram impotentes, né? Eles conseguiam ver que ela poderia estar lá no apartamento. Não, eles não são impotentes para ver, eles estão fantasiando a situação. Tanto eles como os peritos. Então, a minha cliente, ela mesmo subiu. Não tem uma imagem de câmera dela subindo junto com ele subiu sozinho. Então, se aconteceu algum fato lá em cima, o motivo pelo qual eu também não consigo entender, todas as provas levam a entender que se alguém cometeu um crime contra essa criança, foi ele. A minha cliente, hora nenhuma, tem nada. A única coisa que tem são fantasias. Fantasias, ideias. Então, não confesso a vocês que absolvo a minha cliente, absolvo ela de tudo, até mesmo de partista, porque a partir do momento que ele desceu falando que tinha um ladrão no prédio, ela subiu e pediu para que ligasse para a família. Ela subiu para ligar para a família, mas a criança já estava no chão. Na hora que ela subiu, a criança já estava no chão. Ela não viu. Não tem como afirmar se foi ele ou se foi o ladrão que ele abriu. Certo? Não tem como. A minha cliente ficou cuidando das crianças. Ela não tem como falar que foi ele ou se foi o ladrão. Por que os peritos não foram periciar novamente esse ladrão, se ele existiu? Por que esse policial, que ao decidir, que ao comprovar que ele já havia culpado a criança, que também dá base à versão do marido dela, que ele já tinha estupado a criança, ele poderia estar muito bem lá dentro do apartamento e ter cortado essa tela. Então, peço a dissolução da minha cliente, peço a dissolução, se vocês julgarem com confiança, com a verdade, sem suposições, sem subentendimentos, vocês vão entender que a minha cliente, hora nenhuma, teve na cena do crime. Ela apenas era a madrasta da criança, apenas era a vítima. O pai já veio do casamento conturbado. Se vocês observar o início da situação, o pai já teve a criança de um casamento que ele não queria. Veio essa criança, veio a separação e veio morar com a minha cliente. O pai já tem histórico de agressão, mas não posso afirmar aqui também que foi o pai que matou a criança. Mas a minha cliente, posso ter certeza, vocês podem ter certeza, se vocês julgarem sem desejo de vingança, vocês vão julgar ela inocente. Aqui a gente está para decidir o resultado de uma vida, não o resultado de uma vingança. Que a vingança já ficou lá atrás. Por isso que hoje a gente está vivendo um mundo civilizado, onde a gente busca a justiça. E a justiça, para ser feita, tem que ser comprobatória. Eles apenas comprovaram falácias, suposições. E, na dúvida, segundo a nossa Constituição, pro réu. O réu é inocente. Não tem prova contundente. O réu é inocente. Na dúvida, devemos julgar pro réu. Pensem bem nisso. Se não tem certeza, se não colocar absolutamente. Agradeço, Jesus. Vamos dar continuidade com a tréplica, que vai ser da seguinte maneira: eu tenho 3 minutos apenas para a tréplica. Com a palavra acusação. Excelência, a palavra dirijo novamente aqui ao júri. Senhores, foi colocado aqui pela defesa de que nós precisamos aqui estabelecer justiça. Quem roga por justiça aqui é a memória de Isabela Nardoni, morta. E nós, a sociedade, é que estamos falando por ela. Eles têm que fazer defesa
dos acusados que estão aqui, que são réus. Não existe outra possibilidade de réu, de haver qualquer outro possível culpado na dinâmica e no contexto dos fatos apresentados. Não existe um terceiro. Se não existe um terceiro, só existem os dois, o pai biológico e a madrasta, assassinos. Eles estavam lá. Agora, em alguns momentos aqui, eles se colocaram no Ministério Público como um leigo no processo, no sentido de não ter conhecimento do processo. Como? Processualmente, entendam, nós é que acusamos. Agora, eles que têm que defender fracionaram a defesa de uma estratégia absurda, utilizando a prerrogativa de espernear aqui e fazer narrativas de confusão. Eles estão confundindo os senhores. Nas últimas falas aqui, a confusão foi de jogar um contra o outro, jogar o casal, os dois únicos possíveis que estavam lá. No entanto, o absurdo de criticar o desconhecimento do processo é de que esse tribunal, e quem vai decidir aqui são vocês nesse tribunal, esse tribunal foi constituído para julgar ambos. Foi acolhido pela nossa justiça aqui um julgamento onde daqui a pouco vocês vão dizer culpado ou inocente, sim ou não, para ambos. Os réus respondem por um processo único de homicídio triplamente qualificado e fraude processual, porque eles dissimularam, mentiram, manipularam as pessoas e o sistema. Foi colocado aqui falta de fatos, mas quais mais? Vou citar uma situação seguinte. A mãe, Ana Carolina, conhecendo, Ana Carolina, sabendo da situação da queda de uma criança, por mais que ela desgostasse, se tivesse pouco interesse, ou até mesmo minimizar com essa criança de 5 anos, que já mostra daí uma deturpação de caráter altamente significante, mas tendo preocupado pela situação, pela comoção dos demais membros da família ali, os irmãozinhos e o pai biológico, ao invés dela procurar ajuda, os contatos telefônicos dela foram, primeiro, com o pai, depois, com o sogro. Qual o objetivo disso? Fazer um arranjo de proteção familiar para dar uma narrativa de ausência de responsabilidade pelo fato. Porque o instinto natural, o normal, é a pessoa procurar ajuda, gritar em pânico, socorro, o que aconteceu, quem está aí? O tempo da tréplica. Só um segundo. Não. Excelência, para concluir. A criança estava agonizando ainda ao cair. O fato tem terminado. Já estava vindo Por favor. A tréplica, por favor. Vocês têm 3 minutos. Finalizo então, senhores, com a seguinte questão. A tela que os promotores apresentam é uma tela nova. Ele não identificou quanto tempo a tela que estava aplicada no apartamento do senhor Alexandre e da senhora Carolina estava lá por quanto tempo. Sabemos que uma tela antiga ela esfarela com um simples tocar, descartando então a questão da tela. O Fernando Neves, o tenente que estava no local, ele não pôde ser a terceira pessoa, pois cometeu suicídio. Morto não fala, pessoal. Então não haveria terceira pessoa. A questão é, há relatos de testemunhas de que diz que ela era explosiva. Ela quebrava vidraças por surtos de ciúme. Notemos aqui, senhores, há diversas dúvidas no caso em tela. E na dúvida, os réus são inocentes. Não tentamos aqui jogar a culpa um para o outro, muito pelo contrário. Trazemos aqui a vocês que restam dúvidas, que faltam provas concretas para que nossos clientes sejam condenados. Eles não devem ser condenados por falta de prova concreta. Há uma terceira pessoa que não foi apresentada, não pôde comparecer por conta do suicídio. Este é acusado por estupro, senhores. Este é acusado por estupro de uma criança da mesma idade da Isabel. E se há uma terceira pessoa, a gente condena os primeiros que estão aqui à frente, como o meu próprio colega disse, por mera vingança, por coação da mídia. A mídia coage e a mídia exige para que tenha um culpado. Daremos esse gostinho para a mídia, para que culpemos alguém só para que finalize alguma matéria no jornal, para que ganhe audiência. Essa é a nossa intenção. Essa não é a intenção de hoje, senhores. Havia uma terceira pessoa, deixando em dúvida se eles eram capazes de fazer o que fez, como a promotoria. Finalizo aqui.
acusação está satisfeita com a tréplica? Alguém mais vai falar? Não? Sim. A defesa, alguém vai falar? Sim. Vai? Então, 3 minutos. Uma palavra, acusação. Esses aspectos que cometeram esse crime bárbaro, nossos, amados, cometeram esse crime que feriu aí toda a sociedade, né? Então nós vimos aqui que os advogados, os próprios advogados de defesa, diz que tem que ter uma acusação justa, ou seja, uma condenação justa. Eles mesmos estão dizendo que os próprios clientes deles já estão condenados. Como que traz os advogados para defender e estão praticamente condenando seus clientes? Só para vocês verem que o crime aconteceu. Houve crime? Sim, não houve conselho de sentença. Tem materialidade? Tem, né? Tem qualificadora? Tem, não tem nesse crime? Tem também, concorreram para o crime o casal ali, os dois? Sim, né? Então, se cada um de vocês votarem a favor de todos esses quesitos, eu creio que vocês vão estar fazendo um favor para você, para sua família, para a sociedade, porque eles alegam que não houve crime. Como se não houve crime se tinha ali o cadáver, se tinha ali a criança? Então houve sim um crime, e estão alegando que não. É como eu falei, quando eu falei na primeira parte ali, eles iriam tentar enganar vocês, mas eu creio que vocês vão votar pela condenação. O Ministério Público, ele traz também o seu escopo, também a dissolução, mas nesse caso aqui não. Nesse caso ele pede a condenação dos réus. Os dois acertam, não pensaram o que estavam fazendo. Eu agradeço aí cada um de vocês. Encerrada a acusação, agora com a palavra da defesa. 3 minutos. Mais uma vez, né? A promotoria trabalhar com a emoção, né? Mais uma vez não trouxe nada de novo. Nada de novo. Continuou falando em condenação. Mais uma vez não entendeu o que a gente falou. Por momento nenhum eu falei que houve um crime. Falei sim, houve um crime. A criança morreu. E ele veio falar que a defesa falou que não houve crime. Estou vendo que a promotoria está perdida no caso. Eles estão com tanto afago de condenação do nosso cliente que eles não estão se atendendo aos fatos, ao que está acontecendo no próprio tribunal. Imagina aos autos do processo. Eles estão trabalhando com tanta emoção, com tanta vontade de vingança, que eles não estão atentando ao que está sendo falado aqui agora. Eles não estão se atentando ao que está sendo falado aqui agora, eles estão se atentando. Aconteceu o crime? Aconteceu. Mas o que eu falei para vocês é de ter um julgamento justo, não vingança. Não colocou a minha cliente na cena do crime. Se houve um crime, que ele se explique. Se houve uma morte, quem estava no momento, na cena do crime, quem carregou as provas que tem, é só o Consul Alexandre. Ele que poderia ter algum motivo. Qual motivo minha cliente teria para matar essa criança? Qual motivo? Eles não alegaram um motivo. Não teve uma discussão, não teve uma briga dela com a criança, não teve nada. Qual seria o motivo para poder condenar a minha cliente nesse caso? Nenhum. Não alegaram um motivo até agora. Nenhum motivo os promotores poderão, e nem os peritos da polícia alegou um motivo para que ela pudesse fazer esse crime. Ele voltou, desceu, pediu para que ela ligasse a seus pais que ele ia socorrer a criança. Isso ela fez. Ela esperasse que ele ligasse, mas ele pediu para o morador vizinho ligar enquanto ele prestava socorro à criança. Isso foi o que aconteceu. Precisa de todo mundo pegar o telefone e ligar? Não, só um ligar, aciona o bombeiro. Não precisa de todo mundo pegar o telefone. Ele foi passando as informações por um senhor que ligou, o corpo de bombeiro,
e acionou quanto isso, ela foi ligar os pais e informar o que estava acontecendo. Isso é crime? É crime? Tem que os dois ligar para a família, para a polícia? Não precisa. Uma ligação só. Não precisa dos dois ligar. Precisa sim de informar os avós. Os avós são parte. Acabou de morrer do neto. Os avós precisavam de saber que aquilo ali aconteceu. Ou não precisavam? Precisavam. Os avós precisavam de saber que aquilo ali aconteceu. Quem que não iria A avisar? defesa do tempo da mulher. E peça a dissolução da minha. A acusação está satisfeita? Então, Eu só peço para que vocês atendam o pedido. Os dois afirmam que ele é acusado, que o acusado é condenado. Por favor, atendam eles, condenem-os. Os dois afirmam que ela é a condenada. Então, é só isso que eu tenho que reiterar. Atendam os pedidos deles, porque realmente eles cometeram também. Obrigado. A defesa, estão satisfeitos? Alguém mais? Vai falar? Então a defesa tem 13 minutos. Mais uma vez, a gente vê o desespero do Ministério Público em querer procurar um dos dois aqui para poder colocar a culpa. Eu vejo o desespero desse Ministério Público em procurar alguém para poder condenar. Nós não estamos aqui num joguinho, como eu falei, que aqui não é um jogo que um vai perder e o outro vai ganhar. Não. Nós estamos aqui diante de um fato, de um homicídio que ocorreu, o homicídio ocorreu, né? Mas os fatos não são contundentes para colocar a minha cliente na cena. Como foi falado por meu nobre colega, quem subiu com a pequena Isabela foi o Alexandre. O que aconteceu naquele lapso de tempo, só ele sabe o que aconteceu. Então, não existe nenhuma prova contundente que leve ela para a cena do crime. Muito pelo contrário, aqui hoje a sociedade perdeu uma criança que amanhã poderia ser uma grande cidadã. Mas temos que analisar os fatos e peço aos senhores jurados que julgue de maneira na balança da equidade, como o meu nobre colega falou, na questão do indúbio pro réu. Na dúvida, absolve-se o réu. Satisfeito. A defesa, mais alguém, já que a acusação está satisfeita? Então, vou pedir para que os policiais possam conduzir os réus, primeiramente. O policial. O assistente Douglas, por favor, fique aqui ao meu lado. E o policial Diego, o policial que está do lado dele, por favor, conduza os réus. Os demais membros que estão compondo, que estão acompanhando o julgamento, também podem se retirar, permanecendo um representante da promotoria e 2 representantes da defesa. Os demais podem sair e o conselho de sentença, por favor, permaneça sentado. Os demais podem sair da sala. Dentro de instantes serão chamados para ouvir o veredito.
assim, não conversem entre si, não devem mostrar o seu voto para ninguém. O assistente Douglas vai entregar para vocês a cédula onde vai estar o sim e o não. O sim, onde vocês vão dizer que acusa, e o não, que você vai absolver ou não os réus que hoje foram interrogados durante o debate. Ok? Ao voltar, vocês vão dobrar a cédula e entregar novamente para o Douglas, o assistente Douglas, a caneta e a cédula dobrada. Para que todos fiquem de pé. Hoje estivemos presentes aqui para julgar o caso da Isabela. Vou pedir apenas que o conselho fique sentado, os demais podem ficar de pé. Hoje nós estivemos aqui presentes para julgar o caso da criança Isabela e dos acusados Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. O Conselho de Justiça votou por 6-1 a condenação do senhor Alexandre Nardoni e por 6 votos a 1 a condenação de Ana Carolina Jatobá. Esse é o veredito. Se encerra aqui o nosso julgamento. Agora é Natal. Pode bater palmas.